E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje vou falar um pouquinho mais sobre Enem, para aquela revisão de última hora que o pessoal gosta de fazer, né, para direcionar os seus estudos aí para o que é importante aqui. Tá? Então vou dar algumas dicas e vou fazer algumas previsões aí de contextualização, inclusive com 3 questões aí feitas aí especialmente para vocês. Tá certo? Então, vamos lá, galera, vamos estudar um pouquinho mais aí sobre, conhecer um pouquinho mais sobre o que pode cair para vocês na prova do Enem? Aqui eu não vou ficar muito em cima, já falei no vídeo anterior, são as questões, a tendência para Enem, sempre ali em cima de físico-química, química orgânica, valores, questões que caem muito aí em provas aí do Enem. Química orgânica é uma coisa que está frequente em prova do Enem, todo ano cai, principalmente falando aí sobre reações, sobre fundamentos, sobre isomeria. E na prova desse ano eu acredito que não seja diferente. Interessante aí a gente sempre ficar de olho em cima de medicamentos. O Enem gosta muito de medicamentos, principalmente aqueles que são mais comuns aí para o nosso cotidiano, que o pessoal tem mais acesso. Por quê? São medicamentos que a sua composição tem fórmula orgânica, tem composto orgânico na sua composição. E fórmulas grandes, fórmulas que você tem ali, coisas que o Enem gosta demais de estar cobrando. Especialmente a identificação de funções orgânicas. Se você pegar uma fórmula da budesonida, que é um medicamento para rinite, para rinite alérgica. E você tem aqui numa estrutura dessa, você tem lá, olha, tem grupo cetona, grupo álcool, você consegue trabalhar conceitos como esse, a identificação de funções orgânicas. Além disso, em moléculas grandes como essa, você tem também a possibilidade de estar falando aí de cadeias carbônicas, de carbonos quirais, de isomeria. Tá? Geralmente essas moléculas grandonas aí de medicamentos, eles possuem ali carbonos quirais. Por exemplo, esse carinha aqui é um carbono quiral. Ó. Tem 4 ligantes diferentes. Você tem aqui essa ramificação, você tem esse oxigênio, esse outro oxigênio. Repare que eles são diferentes por quê? Para tirar essa dúvida se é diferente ou não, olha esse oxigênio. O que tem ligado depois dele? Esse grupamento grandão aqui. Esse outro oxigênio tem um carbono com esse hidrogênio aqui. Então ele tem aí os seus ligantes diferentes. É um carbono quiral. E isso leva para a isomeria ótica, um assunto que é bem bacana aí do pessoal cobrar, especialmente quando se trabalha com fórmula de medicamentos. Eu coloquei aqui algumas fórmulas de medicamentos comuns, como eu disse, A budesonida, que é da rinite, a escopolamina, que é do Buscopan, remédio ali para dor, gente, ó. Então, essa outra molécula grandona também tem carbono quiral aqui na brincadeira, ó. Olha o carbono quiral aqui, ó. Pode-se falar de isomeria ótica, pode-se falar de funções orgânicas. De repente, o pessoal pode até colocar um medicamento desse, com uma fórmula menor, para falar sobre reações. Ainda mais que tem bastante oxigênio, você pode mostrar como obter esse composto, a fórmula desse composto, como uma reação de oxidação, uma reação redox que cai bastante também na química orgânica. Aqui mais, ó, diclofenaco, a orfenadrina, o Dorflex. Outra coisa também que pode ser falada aqui, gente, é o seguinte, muitos medicamentos eles têm características ácidas ou básicas, caráter ácido básico orgânico. Um ácido, por exemplo, o ácido carboxílico, ó, COOH, o diclofenaco, ele tem uma característica ácida. Ele tem aqui um caráter básico também na sua amina, que também tem um grupo amino.
tá bom? Então, o que acontece muitas vezes, o pessoal vai fazer lá o diclofenaco de sódio, né? Você faz uma reação de neutralização desse caráter básico e acrescenta aqui o sódio, né? Você neutraliza ele com a base, né? Com hidróxido de sódio, você coloca o sódio aqui e vira o diclofenaco de sódio. Então, utilizar essas moléculas, utilizar o caráter ácido básico dessas moléculas, né? Também é uma coisa que o Enem gosta de cobrar, tá bom? Então, só lembrando, quem tem caráter ácido, ácidos carboxílicos, né? C-OH, e fenóis, né? Quando você tem um grupo aromático aqui e você tem um OH ligado direto aqui no anel aromático, você tem ali um grupo fenol que tem caráter ácido também. E aminas, né? Que é o nitrogênio ligado aqui na cadeia carbônica, ele tem aí caráter básico, tudo bem? Mais dois medicamentos comuns aqui para o brasileiro, né, gente? A loratadina, desloratadina, também são antialérgicos. Então, o pessoal que sofre muito com alergia aí conhece bastante esses dois medicamentos. E aqui a fórmula dos dois são muito parecidas, só que vejam que tem diferenças, né? Ó. Aqui no grupo amino, aqui embaixo, né, ó, só tem o hidrogênio. Aqui em cima você tem todo um outro grupo. Na verdade, a loratadina, ela acaba sendo ela acaba sendo uma amida, né? Porque você tem aqui o nitrogênio ligado diretamente no carbono da carbonila aqui, ó, do ácido carboxílico. Então isso aqui acaba sendo uma amida e aqui do lado você tem uma amina. Legal para você mostrar a diferença entre um e outro, ó, cobrar esses dois medicamentos aqui. Esse último, gente, é o Ozempic, que é muito, o pessoal tem falado demais porque é um medicamento que usado para é usado para certo tratamento, mas o pessoal tem lembrado muito dele por questões estéticas, porque é um medicamento que a pessoa ganha peso demais. Ou, ao contrário, né? A pessoa perder muito peso. É, o pessoal tem comprado muito para questão estética, né? E é um medicamento caríssimo, né? Eu acho que uma injeção aqui, eu acho que é mais de R$ 1.000, né? E a principal molécula é a semaglutida. Eu acho difícil cair uma questão dessa para a química, porque, olha só, a molécula é muito grande. Olha o tamanho dessa molécula. Nem dá, na minha apresentação nem dá para ver direito aqui, né? Então, colocar isso numa prova do Enem, eu acho que é um pouco mais complicado. É bacana porque tem muitas funções ali, ó. Tem muitos grupos orgânicos para a pessoa surtar e tentar achar. Mas eu acho mais complicado você estar cobrando isso em provas de química. O que pode, de repente, é mais fácil aparecer numa prova de biologia. Né? Não com essa estrutura da molécula, mas falar sobre essa questão fisiológica, né? Do para que serve e que acaba dando esse efeito colateral de emagrecimento. Por isso que o pessoal acaba fazendo essa automedicação. Tudo bem? Então, em química eu acho que não cai, né? É grandona demais, mas o pessoal sempre pergunta, então eu acho que isso vai mais para biologia se cair. Tudo bem? É um medicamento que o pessoal tem falado bastante. Bom, a química ambiental, outro assunto aí que é frequente. E esse assunto, gente, a química ambiental, eu acho que esse ano aí que vem com força no Enem. Tá? Isso é uma opinião minha, pelo que eu conheço ali das estatísticas de Enem. Por quê? O ano passado, em química, foi apenas uma que falava de dureza da água. Né? As outras que tinham meio ambiente envolvido acabaram indo mais para biologia. Eles acabaram dando aquele destaque maior para biologia nessa prova do ano passado. Então, eu acho que esse ano, até por causa de tudo que tem acontecendo, né, que vem acontecendo com queimadas, né, com mudanças climáticas, o pessoal acaba voltando para cá. Tá bom? Então, eu acredito que tenha muita coisa aí de química ambiental nessa prova de 2024. Tá certo? Então vamos colocar aqui algumas coisas interessantes, gente. Ó, a ideia das queimadas, né? O Brasil passou por principalmente no segundo semestre, por muitas queimadas em todos os estados praticamente do Brasil, aqui do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, né? E principalmente na Amazônia e no Pantanal, queimando desde o início do ano. Tem um problema com queimadas desde o início do ano. E aí, gente, as queimadas elas acabam influenciando onde? Influenciando no efeito estufa, porque aquela ideia direta da queimada é liberar gás carbônico.
um gás que tem efeito estufa, né, que é o principal causador do efeito estufa. Então você pegar e pensar aqui na queimada, liberando aqui CO2, isso já é o efeito direto aí na intensificação do efeito estufa, ok? Aumenta a temperatura média global do planeta, né? Causa derretimento, aumento do nível do mar, toda essa brincadeira que o pessoal fala aí sobre o efeito estufa. E importante também, gente, é lembrar, porque eu acho que acaba comprando alguma coisa desse tipo, esse ano já o planeta, né, chegou a atingir uma marca histórica, passou pela histórica assim negativa, né? É a primeira vez que os termômetros aumentaram um aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus. Isso é muita coisa. É, a temperatura aumenta anualmente de pouco em pouco, mas 1,5 graus anual, isso é um problema. Isso é uma marca ali histórica que a gente não gostaria de chegar. Então, eu acredito que alguma coisa sobre o efeito estufa possa estar no meio aí para vocês. E todas essas questões de queimadas, de mudanças, acabam afetando também ciclos biogeoquímicos. Aí, atenção, né, gente? Ciclo biogeoquímico tem caído bastante no Enem nos últimos anos. O ano passado caiu, o ano retrasado caiu, né? E ele pode aparecer, né, ou para química ou para biologia. Tem que ver o caráter da questão, né? Para onde ela está direcionando. Né? Então, geralmente, o pessoal cobra ali ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre. Tá? E depende de como a questão for trabalhada, ela pode ir direcionada para a biologia, é o que aconteceu no ano passado, na questão de ciclo bioquímico, foi mais para a biologia, ou ela pode estar direcionada ali na parte química, né? E aí você consegue responder melhor ali nos conceitos químicos, tudo bem? Mas queimadas é uma coisa ali que pode estar muito forte presente na questão do Enem, principalmente aí em provas, em questões de química ou de biologia. Eu acredito que vai mais para o lado da química, ok? Os poluentes. Poluente também, eu nem gosto de falar sobre isso, sobre poluentes. E aqui eu coloquei três ali que podem estar ali na brincadeira. Né? Além disso, você tem toda aquela questão de conceitos de química verde, né? De como reduzir poluentes, né? De como você trabalhar num processo que gere poluentes menos tóxicos. Tá? Mas aqui eu acho que, voltado para esses três aqui, de novo, porque tem se falado muito sobre esses caras aqui nos últimos anos, tá bom? Não em prova do Enem em si, mas em artigos, em notícias. O Enem gosta de contextualizar com o que está no nosso cotidiano. E químicos eternos, né? Substâncias químicas que são persistentes no ambiente, tem se feito muita pesquisa de como já estão afetando a nossa saúde, de como já estão presentes na nossa cadeia alimentar. Químicos eternos, gente, moléculas estão praticamente em tudo. Né? Em tudo. O que o pessoal fala mais de químico eterno é do Teflon. Aquele presente ali nas frigideiras, nas panelas antiaderentes. Né? O Teflon ele tem uma resistência aí a sofrer decomposição. No ambiente, ele pode ficar por muitos anos, muitas décadas. Né? E como estão nas panelas, gente, mesmo que não pareça, toda vez que você frita alguma coisa, frita um alimento, você limpa a panela, faz o alimento naquela panela antiaderente, um pouquinho dele acaba indo aí para o seu alimento e acaba entrando no seu organismo. Tá bom? Então, falar aí sobre químicos eternos, especialmente, né, como o pessoal cobraria, eu falaria ali da sua estrutura química, né, da sua estrutura química, ou falaria da sua do seu efeito no organismo, né? Aí falando de cadeia alimentar, e volta um pouquinho para a biologia de novo. Tá vendo como que a prova de ciências naturezas era muito interdisciplinar, né? Depende, um pouquinho que você anda para o lado, você está em biologia, um pouquinho que você anda para o lado, você está em química, tá bom? Então, se falar mais da estrutura, né, da forma de obtenção, de como reduzir isso, falando aí de química. Se falar da cadeia alimentar, voltou-se ali um pouquinho para biologia, tá bom? Outro também, os microplásticos, que já tem causado muito problemas aí no mundo, né, em questão a animais, em questão ao meio aquático, tá? Microplásticos são aqueles assim, gente,
O plástico demora para sofrer decomposição. Só que na presença de luz solar na água, eles acabam fragmentando. Aqui fica aquele plástico quebradiço, né, que quebra facilmente e gera partículas pequenas, partículas com menos de 5 milímetros aí de tamanho, que nós classificamos como microplásticos. Além disso, eles também estão presentes em muitos produtos diários nossos. Por exemplo, pasta de dente, o creme dental. Principalmente aquelas que têm aqueles cristais coloridos, né? Isso aí é microplástico. E aqueles produtos esfoliantes, aqueles cosméticos esfoliantes, que o que esse efeito esfoliante geralmente pequenos pedacinhos de plástico, né? E tudo isso, quando vai para a água, de novo, entra na nossa cadeia alimentar. E já são muitos artigos, muitas notícias falando que encontrou microplástico presente no cérebro humano, encontrou microplástico presente no feto de uma mulher, encontrou microplástico no coração, né, no pulmão. Ele já está dentro da nossa cadeia. Então é interessante estar se sabendo sobre isso, sobre como se obtém esses microplásticos, como é lançado, a fonte de lançamento dos microplásticos, e também que ele entra na sua cadeia alimentar. Okay? Muito provavelmente todos nós, seres humanos, já estamos contaminados com um pouquinho de microplástico em nosso organismo. Por isso que eu acho que é uma prova aí que pode estar fazendo alguma pergunta em cima disso. Bom, o último agrotóxico está presente para nós, aparece bastante, né? Questões aí sobre principais agrotóxicos, pesticidas, né? Já sofremos com isso há muito tempo, alguns são proibidos. Houve pesquisas aí no Brasil, análise de água, que mostrou que praticamente todas as cidades nossas estão com uma certa quantidade de agrotóxico na água, ok? E é interessante estar sempre olhando aí, porque o pessoal gosta de cobrar, sim. Estrutura da matéria. Estrutura da matéria aqui, gente, ó, polaridade, solubilidade, né? Sempre presente em provas de estrutura da matéria, além, é claro, da estequiometria. Não vou ficar falando de estequiometria de conta, gente, porque isso é uma coisa que cai todo ano, não é uma novidade aí para a gente. Então, eu quero dar a dica daquilo que pode aparecer diferente aí para vocês. E, por exemplo, algo que o pessoal fala bastante, né, são sobre moléculas que são solúveis ou insolúveis no carbono. Inclusive voltado aí para a parte dos agrotóxicos, né? Caiu ano passado falando do DDT, né? E querendo saber onde, qual era a melhor forma dele passar no organismo, né? Eu acho que era a questão do leite, né? Então, falar o DDT, ele dissolve melhor, ele vai contaminar uma criança que é amamentada pela mãe de qual forma, né? E isso já envolvia essa questão da solubilidade. Tá? Então existem aí substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis. Lipossolúveis é aquela que vai dissolver melhor em gordura. Hidrossolúveis é aquela que dissolve melhor em água. Ok? Você também pode falar ao invés de falar de lipossolúvel, né, pode falar de hidrofóbica ou hidrofílica. Né? Hidrofílica é aquela que gosta de água. Hidrofóbica é aquela que não gosta de água, que não dissolve bem na água. Tá bom? Então o pessoal pode usar esse termo. Então ela pode ser uma lipossolúvel, né? Lipofílica, ou seja, gosta de dissolver na gordura, ou hidrofóbica. Né? Então todos esses antônimos aí de lipofílica e hidrofóbica, na verdade é a mesma coisa, né? Porque ela não vai dissolver bem em água, vai dissolver bem em gordura. Tudo bem? Aqui eu estou colocando um exemplo de vitaminas, né? Que tem vitaminas também hidrossolúveis e lipossolúveis. Né? Ou seja, hidrofílicas e lipofílicas. E aqui eu coloquei duas que são muito comuns, vitamina A e vitamina C. Ok? A vitamina A, ela é lipossolúvel. Vou colocar aqui, ó, lipo. Okay? E a vitamina C, ela é hidro. E como que a gente sabe isso, gente? Opa, hidro. Oh, hidro não, né? Hidro. Tô comendo letra aqui, gente. Espera aí. Hidro. Nós descobrimos isso, pessoal, pela estrutura dela. Se vocês observarem, aqui, a vitamina A, ela tem uma cadeia carbônica grande. Tem muitos carbonos aqui na cadeia. Ok? E tem um OH perdido aqui. Tá certo? Uma hidroxila aqui. E, galera, a cadeia carbônica, ela é uma cadeia, quando você tem lá hidrocarbonetos, né, quando tem muitos carbonos, ó,
Vou colocar aqui, ó, quando você tem hidrocarbonetos, esses hidrocarbonetos eles são moléculas cada carbono que você coloca nessa cadeia aqui, ela torna a molécula uma molécula do tipo apolar, ok? Apolar, galera, é muito diferente da água. Quando a gente pensa na molécula de água, a molécula de água é assim, ó, HOH, aqui, ó, HOH, tá bom? Molécula de água, ela é uma molécula extremamente polar por causa das suas ligações de hidrogênio, por causa dos seus OH que tem aqui no meio. Ok? Então, na química a gente tem aquela velha história. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E nessa brincadeira, galera, se você tem lá muitos hidrocarbonetos, ela não consegue dissolver na água, porque não são semelhantes. Ó. Um é apolar, o outro é polar. E é aí que entra a cadeia carbônica aqui da vitamina A. Como é uma cadeia carbônica grande, essa molécula tem um caráter mais o quê? Apolar, semelhante ao que acontece na gordura. A gordura também tem uma brincadeira dessa aqui, galera. Os lipídios, eles têm uma estrutura carbônica grande e uma pequena porção polar na extremidade. Tá? E esse aqui é muito parecido com essa brincadeira. Ó. Você tem uma estrutura grande, carbônica, e uma parte polar aqui. Então ele consegue interagir mais com o quê? Com gordura. Por isso que essa vitamina é lipossolúvel, ela dissolve na gordura do nosso organismo. Ok? Já a vitamina C, reparem, tem cadeia carbônica? Tem. Mas olha o tanto de oxigênio, especialmente os OH, que tem nessa cadeia. Tem ó, um OH, 2, 3, 4 e mais 2 oxigênios presentes ali que torna essa molécula muito polar. Então, essa molécula ela é polar, ela dissolve bem em água. Até o próprio OH, aqui, ó, pode ser usado na interação com água para se falar de ligações de hidrogênio, também que o pessoal gosta muito de falar em provas de química, tá bom? Lembrando que a ligação de hidrogênio é quando você tem o hidrogênio ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aí você tem as chamadas ligações, interações intermoleculares, uma molécula interagindo com outra. E aqui, na molécula de vitamina C, você tem exatamente isso. Ó. Tem muitos OH, ligações de hidrogênio, molécula que interage muito fácil com água. Por isso que ela é uma vitamina hidrossolúvel. Os pesticidas funcionam da mesma maneira. Você pode ter um pesticida que ele mais apolar e pesticidas que têm algum caráter polar. Né? E aí você tem formas de contaminação diferentes, formas de interação no organismo diferentes. Ok? Outra questão também que vai bastante, né? Aqui é mais para orgânica, para ambiental, que são os biodegradáveis, né? Ou plásticos ou detergentes biodegradáveis. E é interessante saber qual que é a diferença na cadeia. Né? O ano passado o pessoal cobrou exatamente isso e é frequente essa ideia de por que um é biodegradável e outro não. Tá? Então, na estrutura, eu coloquei aqui duas fórmulas de detergentes. De novo, ó, reparem, detergentes eles têm ali uma característica é, é, apolar, né, com a molécula com a cadeia carbônica, e uma polar, com essa cabecinha aqui, não, esse grupamento aqui, que é extremamente polar. Tá bom? E a diferença entre ser biodegradável e não biodegradável está na cadeia carbônica. E aí pode-se falar sobre a função da cadeia carbônica na brincadeira, o tipo de cadeia carbônica. Reparem que aqui, ó, a cadeia carbônica aqui, ela é normal, ela não tem ramificações. Na outra, ela está cheia de ramificações. As ramificações dificultam a degradação da molécula. Ok? Então, se a cadeia tem ramificações, significa que ela não é biodegradável. Para ser biodegradável, você tem que tirar essas ramificações e deixar ela uma cadeia o mais normal possível. Ok? Então, fiquem de olho. Falou em biodegradável, tem a ver com essa ideia aqui. Para ser biodegradável, ele não pode ter ramificações ali na sua molécula. Fisicoquímica é um assunto mais cobrado aí nas questões de Enem, ok? E especialmente ali baterias, deslocamento de equilíbrio, concentração, o pessoal cobra bastante também aí em provas. Então não é nenhuma surpresa aparecer questões desse tipo. Eu vou falar alguma coisa para vocês aqui na sequência, tá bom? E aqui, gente, eu acho que é um tema
eu acho que vai estar presente para vocês aí na prova desse ano. É o meu principal. É, o principal chute, né? Não, é a minha principal previsão. Isso. Todo ano olímpico, todo ano com presença de eventos esportivos, o pessoal gosta de cobrar alguma coisa aí em prova do Enem. Na última grande evento foi a Copa do Mundo de Futebol, acabou cobrando, mas não para química, né? Acabou cobrando indo ali para a parte da matemática, se não me engano. Teve uma questão lá no ano da Copa que falava sobre matemática, tá bom? Agora, a Olimpíada de Paris teve muita coisa envolvendo parte química, né? Ou de ciências da natureza. Você pode cobrar isso em física, por exemplo, para falar de velocidade, de várias coisas. Pode cobrar em biologia, né? Mas a parte que me compete, a parte química, eu coloquei aqui algumas ideias para vocês, tudo bem? Inclusive com questões, eu criei algumas questões aqui, questões do tipo Enem, que podem aí, de repente, aparecer ah, de forma ali semelhante, tá bom? Olha só, dentro de Olimpíada, toda vez que tem ano olímpico, você pode falar aqui de doping e das medalhas, tá bom? A Olimpíada de Paris em si, ela teve muitas coisas além disso, né? Então, era uma Olimpíada que foi trabalhada para ser uma Olimpíada verde, né? É a Olimpíada mais verde aí da história olímpica, né? Verde como, professor? Falando muito sobre a questão de sustentabilidade, né? Então, você tem ali eles pensaram na Olimpíada para emitir menos gases de efeito estufa, por exemplo, né? Então isso influenciava onde? Influenciava na alimentação dos atletas, teve menos carne na alimentação dos atletas, você teve projetos sustentáveis, a construção dos alojamentos, as reformas nos estádios, né, nos locais ali onde teriam competições, foram pensando sempre na questão de sustentabilidade, usar energia solar, usar energia eólica, né? Então, presente muito forte aí essa questão sustentável. E isso pode acabar indo para a parte ambiental, né? Então fiquem de olho nisso aí. E aqui, gente, olha só, também falou-se muito da despoluição do rio Sena. Falou-se, muita gente criticou, né? Mas eu achei assim, o rio Sena ele foi um rio que recebeu poluição durante séculos, né? E era considerado morto desde a década de 70. E o pessoal, antes da Olimpíada de Tóquio, o pessoal já estava trabalhando nessa despoluição. Eles queriam despoluir completamente a Olimpíada. Não deu tempo, teve alguns incidentes ali que aconteceram que o pessoal reclamou, os atletas principalmente, né? Mas já é uma transformação enorme para um rio que estava considerado morto desde a década de 70, tá bom? Então, é uma questão que o pessoal pode sim cobrar essa despoluição do rio Sena. Bem, as medalhas. As medalhas olímpicas também elas têm um diferencial, essas de Paris, porque além do tradicional ouro, prata, bronze, o pessoal costumava falar, o ouro não é ouro, é prata, é uma cobertura. Então o pessoal costumava cobrar questões disso, né, de porcentagem de ouro que tem na medalha, de densidade dela, poderia se falar, né, ou de quantos átomos de ouro tem numa medalha de ouro, né. Mas esse ano tem um diferencial, que toda medalha olímpica de Paris, ela tem no centro um hexágono feito de ferro. E esse ferro não é qualquer ferro, é ferro da Torre Eiffel. O pessoal pegou, fez reformas na Torre Eiffel, né? E acabou tirando um pedacinho de ferro, acho que foi do elevador, na última reforma que fizeram. E aí pegaram esses pedacinhos de ferro da Torre Eiffel e fizeram hexágonos encravados nas medalhas. Então toda medalha, além de ter ouro, na de ouro, por exemplo, tem ouro e prata. Na de prata é só prata, na de bronze é cobre e zinco, né? E um pouquinho de estanho lá também. Tá? Além desses metais tradicionais das medalhas, você tem ali esse hexágono de ferro. Entra também a questão do doping. O doping, todo evento esportivo, o pessoal tem alguma coisa voltada para doping. O doping ele pode ser geralmente é cobrado mais diretamente na questão biológica, né, lá para o lado de biologia, principalmente por causa dos seus efeitos ali no organismo. Mas a molécula, como o doping ele tem moléculas orgânicas, igual o medicamento que eu falei lá para vocês. Então, ao invés de cobrar um medicamento na prova desse ano, o pessoal pode chegar e colocar para vocês aí a fórmula da substância que causa doping. Você tem doping aí que são de maneiras diferentes. A boldenona é um esteroide,
né? Professor, o que é um esteroide? Né? Fala muito de esteroide. Esteroide, gente, o pessoal não vai cobrar que você identifique que é um esteroide. Ele vai dizer para você, né? O esteroide ele tem essa característica aqui. Estão vendo esses núcleos? Tá? Então, a boldenona tem um núcleo, dois núcleos, três núcleos, quatro núcleos. Tá? Esses núcleos aqui, sempre que aparecem numa molécula, ela indica que é uma molécula esteroide. Então aí muda algumas ramificações. O pessoal às vezes tira daqui e coloca outra coisa no lugar, né? Tira aqui e coloca outra coisa no lugar. Mas essa estrutura aqui, ó, esses núcleos juntinhos aqui, eles representam uma substância que entra na classe de esteroide. A boldenona, ela entra porque exatamente tem esses quatro núcleos juntinhos aqui. Tudo bem? Tem a efedrina. A efedrina ela é estimulante. Essa aqui é proibidíssima, tá bom? Se não me engano, eu acho que o Maradona, na Copa que ele foi suspenso lá, que ele caiu no doping, foi por causa dessa substância aqui, ó, tá bom? É, e aqui a furosemida, que gente, é um diurético. Tem atletas que não querem ganhar massa, não querem ficar mais estimulados, né, com mais vontade, eles querem o quê? Eles precisam perder peso para poder disputar. Principalmente ali no judô, no boxe, o pessoal acaba recorrendo a isso aqui para perder líquido rapidamente, né? E é considerado como doping também. E reparem de novo, gente, as moléculas elas têm o quê? Muitos grupos orgânicos, ótimo aí para fazer para falar sobre grupos orgânicos. E tem também carbonos quirais, especialmente a efedrina aqui, ó. Isso aqui é um carbono quiral, ó, novamente entrando aí na história da isomeria ótica. Vem como que o doping pode vir para o lado da química aqui, né, numa contextualização de uma questão da Olimpíada de Paris. E o último ponto é a despoluição do Rio Sena. Essa foto aqui eu peguei lá do Google Maps. Isso aqui é um jardim, né? É um jardim que tem lá perto do Rio Sena, um jardim filtrante, né? Esses jardins filtrantes, ele tem a função de eliminar matéria orgânica, eliminar até medicamentos, hormônios que tem na água. O tratamento de água convencional não segura metais pesados, não segura medicamentos, hormônios, essas coisas, né? Elas acabam passando. E aqui, esse jardinzinho aqui, ó, ele consegue segurar esses medicamentos. É o principal diferencial que você tem ali no tratamento do esgoto que caía lá do Rio Sena, são esses jardins filtrantes. Aqui eu fiz exatamente uma questão, essa questão eu que criei aqui, falando sobre o jardim filtrante, como que poderia ser cobrado a ideia da despoluição do Rio Sena. Né? Então aqui, ó, Jogos Olímpicos de Paris, né, toda a contextualização, né, aconteceu entre tanto e tanto, além das disputas, né, a ideia de ser a edição mais verde da história, né, a despoluição do Rio Sena, que durante séculos recebeu descargas de esgotos domésticos e industriais, ganhou muito destaque, bem antes da Olimpíada até, né. A principal técnica utilizada é a de fitorremediação, que utiliza brita, pedra, e areia, plantas, como representado no esquema a seguir. Então, aqui é uma caixa onde você tem brita e areia, plantas aqui. Aqui as plantas estão mais fixas, né, mas elas podem ser simplesmente plantas aquáticas flutuantes. Né? O esgoto entra, passa aqui essa caixa de brita e areia, passa em contato com as raízes das plantas, sai água limpa do outro lado. Também conhecida como jardim filtrantes, a fitorremediação tem capacidade de filtrar impurezas da água, inclusive matéria orgânica, medicamentos, hormônios e até metais pesados. E esse jardim aqui, galera, de novo, ó, a fitorremediação. Esse termo fito, cadê? Eu coloquei fito aqui, aqui, ó. E esse fito aqui, ele tem a ver com o quê? Com plantas. Né? Então é remediação, né? É a correção de uma poluição por meio de plantas. Ok? Então a peça-chave aqui são as plantas que estão nesse jardim. Ok? E eu particularmente tenho tive uma experiência com esse tipo de situação com fitorremediação. Eu dei aula lá em São Paulo. Um grupo de alunos precisou fazer um trabalho de conclusão de curso e eles quiseram fazer tratamento com plantas, né? Quiseram fazer um projeto parecido com esse e fizeram, e funcionou muito bem. Né? São 3 caixas com água-pés, com plantas que ficam na água, e a última caixa com areia e pedra.
né? Então, quando você entrava com a água suja, com a água que caía na lagoa, lá que estava poluindo aquela lagoa, de um lado, né? Entrava água aqui, ela passava pelas 3 caixas, pela caixa de areia, né? E quando saía no final, ela saía uma água limpíssima. Os alunos fizeram análises ali para verificar, né, a qualidade da água, e ela estava uma qualidade boa, tá bom? Então, é um processo que funciona, isso que está sendo aplicado lá em Paris, ok? Então, voltando para cá, nos jardins filtrantes, a função da brita e areia é... Espera, a brita e areia aqui, quando feita dessa forma, ela tem uma função semelhante a uma etapa do tratamento de água, né, água e esgoto, que é a função de filtração. Filtração. Lá na estação de tratamento de esgoto, gente, você tem lá, ó, uma etapa que é a coagulação e a floculação. Coagulação. Você coloca sulfato de alumínio, você faz as sujeiras presentes na água grudar, né? Não no sulfato. No sulfato ele sofre reação com hidróxido, forma hidróxido de alumínio, que é uma substância gelatinosa grudenta, e começa a grudar as partículas de sujeira, né? E aí, essa água coagulada, né, com flocos de sujeira, vão para a decantação. É um tanque onde... decantação. Onde as partículas mais pesadas, mais densas, né, elas vão para o fundo do tanque e a água limpa sai por cima. Essa água, aí depois ela precisa passar por um filtro de areia. Ela passa por um filtro de areia. Esse filtro de areia é constituído de que jeito, gente? É constituído por pedras, né, por brita, de tamanhos diferentes. Você faz várias camadas com tamanhos diferentes e depois você preenche o restante com areia, né? Então, ele serve exatamente para quê, gente? Para segurar o material sólido que passou da decantação. Então, a decantação, a maior parte do sólido desce, a maior parte do sólido desce, sai pelo fundo do tanque, a água sai por cima, mas sempre tem partículas sólidas que vão junto, né? Então, o filtro ele serve para reter essas partículas sólidas. Lembre que filtração é um processo de separação de misturas sistema líquido-sólido. A filtração retém sempre o sólido e o líquido passa. O que está dissolvido no líquido passa também. Então ele serve apenas para segurar o sólido, tá bom? E depois da filtração, ainda recebe não está boa ainda a água, né, gente? A água passa pela última etapa, que é a desinfecção. Desinfecção. No Brasil é feita com cloro, mas pode ser feita com ozônio também. E a fluoretação. Fluoretação. É a adição de fluoretos, de flúor, para ajudar na prevenção da cárie. Bem? Então, aqui no caso, seria a nossa alternativa C, reter matéria orgânica sólida. De novo, só retém a filtração, o filtro de areia, a pedra e a brita só retém o que é sólido, né? A, por exemplo, que é filtrar metais pesados, não rola. Eliminar hormônios presentes na água, hormônios e medicamentos, falei para vocês que a estação de tratamento convencional, ela não retém hormônios e medicamentos, ela não tem capacidade para isso, e nem metais pesados, tá bom? Então não é isso também que vai fazer. Esses metais pesados e hormônio e medicamentos, eles vão ser retidos pelas plantas. As plantas vão conseguir puxar aqui pela raiz, né, essas substâncias, por isso que elas estão presentes ali, por isso que é uma fitorremediação, ok? Eliminar micro-organismos? Não, isso é desinfecção. Auxiliar na fixação do oxigênio dissolvido na água? Bem não, tá bom? Então, alternativa C, reter matéria orgânica sólida. Sobre tratamento de água, galera, fiquem atentos para a etapa de decantação. Ela é responsável pela maior parte de retirada da maior parte do sólido, tá bom? No Brasil, a maior parte das estações de tratamento trabalham com isso aqui, mas eu já percebi, eu fico sempre atento a isso porque eu sou formado em química ambiental, né? Então, é mais ou menos a minha área, né? E eu percebi o quê? Que ao invés de decantação, tem algumas estações sendo construídas utilizando flotação, ok? A flotação. Isso, inclusive, já caiu no Enem há alguns anos. Eu acho que tem uns 10 anos que caiu uma questão no Enem que o pessoal ficou perdido porque, ao invés de colocar decantação, a questão colocava flotação.
né? E o pessoal fala, mas não era decantação, não era para... Não, você pode aplicar a flotação também. Então, ao invés de decantação, você pode trocar por flotação. E a diferença, galera? Na decantação, o sólido sai por baixo. O sólido acumulado ele fica muito denso e acaba indo para o fundo do tanque. Você retira o sólido por baixo, a água por cima. Ok? Na flotação, isso pode acontecer principalmente em água que tem características de matéria orgânica menos densa. Ou seja, a matéria orgânica tem dificuldade de afundar. E aí o que o pessoal faz? Injeta ar comprimido aqui. O ar esse ar, quando as bolhas de ar subirem, elas vão fazer a matéria orgânica subir, né? Então aqui é a diferença, ó, em vez do sólido afundar, o sólido vai flutuar e você retira o sólido por cima. Por isso que chama flotação, de flutuação, né? Então, decantação, sólido é retirado por baixo. Flotação, o sólido é retirado por cima. Tudo bem? Então fiquem atentos. Como teve esse aumento aí de estações aí que estão usando flotação, pode ser que caia isso numa prova desse ano, por exemplo. Tá bom? A segunda questão, usando aí a ideia de Paris, é do doping. Como eu falei, as moléculas podem aparecer ali. Você falar sobre características dessa molécula. Então aqui uma questão, um pequeno trecho aqui de Ramírez falando sobre a ideia do doping no esporte. Né? E depois entrando aí na Olimpíada de Paris. O cachorro do vizinho começou a latir doidamente aqui. Né? Eu acho que está na hora de eu acelerar aqui para vocês, hein? Senão ele vai ficar doido ali do lado. Ó, Jogos Olímpicos de Paris, né? Teve uma quebra de recorde de testes antidoping, né? Aumentou pra caramba a testagem, mas nós tivemos apenas 5 casos positivos. Isso é bom. Tá bom? O primeiro caso identificado foi do judoca iraquiano que testou positivo para duas substâncias esteroides, boldenona e metandienona, né, com estruturas representadas aqui. Lembra que eu falei agora há pouco dos esteroides? Ó a estrutura, ó, os 4 núcleos aqui, os 4 núcleos aqui. Você tem a diferença ali em algumas posições aí da molécula, tudo bem? Sobre a molécula de boldenona e metandienona, posso afirmar que possuem isomeria entre si. Galera, para ser isômero, para serem isômeros, para as duas moléculas possuírem isomeria, elas têm que ter a mesma fórmula molecular. Tem que ter a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio no caso dessas duas. Tudo bem? E aqui não vai ter. Não precisa contar cada uma delas, tá? Vou ter que contar quanto carbono e hidrogênio tem aqui? Não precisa. Tá? Tem que ficar atento na instrução. Fica parecendo aquela brincadeira de jogo de 7 erros. Né? Você vai olhar aqui, ó, a molécula. Elas são muito parecidas, né? Praticamente idênticas. Porque aqui, ó. Aqui, essa ligação parece um sinalzinho de Wi-Fi aqui, né? Galera, quando você tem fórmula bastão, os carbonos não aparecem na brincadeira. Então aqui, ó, nessa parte aqui, você tem o quê? Você tem um carbono e os hidrogênios que fazem referência a ele. Você tem um CH3 aqui. Aqui também, ó, aqui também você tem carbono e os hidrogênios, aqui também, né? E na outra molécula a mesma história. Porque reparem, a metandienona, ela possui aqui o CH3 e a boldenona não possui nessa mesma posição. Então elas não podem ser isômeras porque essa do lado de cá, ó, ela tem um carbono a mais e 3 hidrogênios a mais. Tudo bem? Então não são isômeras entre si. Bem, apresentam 4 núcleos cíclicos hexagonais. As moléculas elas têm 4 núcleos cíclicos. Como eu falei, ó, 1, 2, 3, 4. Porém, não são todos hexagonais. Esse primeiro ó, tem o formato de hexágono, esse também, esse também. Agora, esse último aqui ele tem o formato de um pentágono. Ok? Então são 4 núcleos, são 3 hexagonais e um pentagonal. Possuem cadeia carbônica fechada, normal e insaturada? Galera, o errado aqui nessa posição aqui, ó. A cadeia das moléculas não são normais. Né? Normal é quando você não tem ramificação. Aqui tem. Então, se reparar aqui, ó, isso aqui é um carbono. Lembra que eu falei que aqui tem carbono e hidrogênio. Ó. Então, isso é uma ramificação. Tá? Isso é uma ramificação. Isso aqui é uma ramificação. Então, é uma cadeia fechada, ramificada e insaturada por causa das ligações duplas. No outro lado a mesma história, né? Ramificação, 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 cadeia fechada e aqui insaturações. Ok? Então a C também não pode ser.
D, possui 4 ligações π. As ligações π, gente, elas estão presentes quando nós temos ligações duplas e triplas. Então, aqui, por exemplo, ó, quando você tem só ligação simples, essa ligação ela é classificada como ligação sigma. Ligação sigma ela é um encontro frontal entre os orbitais dos átomos. Ligações π vão aparecer quando você tem insaturações, né, ou ligações dupla e tripla. Não é só com carbono que tem a ligação π, tá bom, gente? Então, quando eu tenho aqui, ó, ligação dupla, uma dessas ligações é sigma e a outra ligação é π. Então, quando se fala em ligações π, você tem que ficar atento aí a essa história. Você tem que ter ligação dupla. Se não tiver ligação dupla na brincadeira, você não tem ligação π. Onde eu vou ter ligação π aqui, galera? Eu vou ter ligação π aqui, uma aqui, outra aqui, e aqui entre o carbono e o oxigênio. Tem π aqui também na brincadeira. Então você tem 3 ligações π na molécula e não 4 ligações. Ok? Então, isso pode ser. Aparecer o Enem gosta de vez em quando de cobrar sobre história de ligação sigma e π, né? E aqui seria uma oportunidade de estar cobrando uma questão desse tipo. Bom, a eliminação acaba sendo a última, né, gente? Então, você tem lá grupos funcionais carbonila e hidroxila, que o Enem gosta de cobrar, né? As duas moléculas são semelhantes. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma carbonila, de uma função cetona, né? C-O, carbonila no carbono secundário, função cetona. E aqui você tem uma hidroxila, que caracteriza um grupo álcool, né? Essa estrutura entraria como um grupo álcool, tudo bem? Alternativa aí, a verdadeira. E para encerrar, uma questão sobre a medalha. Eu disse que o pessoal gosta muito de falar sobre quantidade de átomos presentes na medalha, ou porcentagem de ouro ou ferro na medalha, né? Eu vou fugir um pouquinho do tradicional, porque essa medalha é um pouquinho diferente, né? Então, uma ótima oportunidade, eu cobraria, se fosse uma coisa que fizesse questão para o Enem, uma questão sobre eletroquímica nessa medalha aqui. Porque, gente, quando você tem lá só a prata, né, ou só o ouro ali presente do lado de fora da medalha, né? Lembrando que a prata, numa medalha como essa aqui, ela é igual às nossas moedinhas de cobre, por exemplo, de 5 centavos. Você tem por dentro um metal, no caso dessa medalha de ouro é a prata, né? E por fora você tem uma camada de ouro. Então o pessoal vai lá e coloca uma casquinha, né? Essa medalha, na verdade, ela é folheada a ouro. Você coloca uma casquinha só de ouro nessa brincadeira. Tudo bem? Tá? Então, isso que seria o normal da medalha. O diferencial está exatamente no hexágono de ferro aqui do lado de fora. Tá bom? Então, ó, apesar de não ser ouro, era a medalha mais valiosa da história olímpica, confeccionada com 505 gramas de prata, a maior parte dela, né? 6 gramas de ouro puro e 18 gramas de ferro. Ok? E esse ferro retirado da Torre Eiffel, e isso que deixa ela um pouco mais valiosa, exatamente por essa questão histórica de ser um pedaço da Torre Eiffel. Tá? Aí, dados: massas molares, ferro, ouro e prata, né? Ferro, prata e ouro, né? E os potenciais de redução. Por quê, gente? Porque é o seguinte, ó, igual a situação aqui, um atleta ganhou uma medalha de ouro, reside no litoral, onde apenas pode sofrer a ação da maresia. A maresia é aquela umidade litorânea, né? Que, além de trazer água, traz também um pouquinho dos sais do mar, né? E aí você tem uma situação propícia para quê? Para corrosão do metal. Né? Para você ter ali uma corrosão acelerada, para você formar uma pilha. Né? Quando você tem ali umidade com íons livres, sais dissolvidos nessa umidade, você tem a formação de pilha. Tá bom? Então aqui, ó, pode-se observar que ocorre a formação de uma pilha com DTP maior que 2 volts, diferença de potencial. O ouro sofrerá corrosão devido ao seu maior potencial de redução. Ocorre a formação de uma pilha onde o ferro será o cátodo. O ferro sofrerá corrosão devido ao seu menor potencial de redução. Ou ocorre a formação de uma pilha onde a prata será o cátodo. Bem, galera, os metais que estão com prata aqui do lado de fora são ouro e ferro. Então a prata, na pilha, ela não entra na brincadeira. A prata está por dentro ali, então ela não vai ter contato direto. Então eu não colocaria a prata aqui na... Opa, de vermelho. Eu não colocaria a prata aqui na brincadeira. Seria uma pilha formada, seria uma pilha entre ouro e ferro. Ok? Pelo potencial de redução, você vai determinar quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo.
vai sofrer redução, é o cátodo, vai sofrer oxidação, é o ânodo. Tá bom? Para lembrar disso, galera, eu sempre falo para os meus alunos da regra do CRAL. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Ok? Então, o que eu acho que é o cátodo que sofre redução? Eu vou procurar aquele que possui maior potencial de redução. No caso, o ouro. Ó. Ele tem maior potencial, ele vai sofrer redução e será o cátodo. O cátodo. Ok? Já o ferro vai sofrer oxidação, do seu menor potencial de redução, será o ânodo. Ok? É no ânodo, gente, que ocorre corrosão. Corrosão. Opa, corrosão. Com S ali, né, Marcelo? Aqui. Corrosão. Ou aqui na caneta. Corrosão. Pessoal, então é o ferro que sofre corrosão nessa brincadeira. Você pode ir direto aqui na alternativa D. Ó. O ferro sofrerá corrosão devido ao seu menor potencial de redução. Ok? Aí a voltagem da trilha não vai dar. A voltagem a gente calcula assim, ó. ΔE, que é o DDP, que a gente pode escrever dessa forma, variação de potencial, é igual ao potencial do cátodo menos potencial do ânodo. No caso, quem será o cátodo? O cátodo será o ouro, então o potencial é 1,5, é isso? Menos o potencial do ânodo do ferro, que é menos 0,44. Eu coloco aqui, ó, menos 0,44. Somando os dois, nós teremos um potencial de 1,94 volts. Então, a pilha gerada por essa medalha numa região litorânea, ela vai dar 1,94 volts. Né? Aqui fala que será maior que 2 volts. Não será maior, será um pouquinho menor. Tudo bem? Então, a ideia da medalha olímpica seria uma excelente oportunidade de falar exatamente sobre essa diferença de metais, uma região onde pode sofrer corrosão, onde pode formar uma pilha. Né? Então, eu acho que se os caras quiserem, eles podem cobrar sobre isso sim. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Intenso aí, galera. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, exatamente para dar algumas dicas, algumas previsões aí para vocês. Tá? Então, aproveitem bem. Tem pouco tempo para isso, então foquem no que será importante nessa revisão aí de última hora, tá bom? Boa prova a todos e aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química.